Hoje a gente vai reforçar um pouquinho o círculo de Mohr, ver trajetória de tensões. E na semana que vem acho que a gente encerra essa aula 7 e talvez já entra na aula 8. Não sei como que vai ser o nosso ritmo aí. Vocês aí do online preferem que não compartilhe a tela, é isso? Isso. Beleza. Que aí Então, eu vou fica estar ruim. na aula 7, tá? Já está disponibilizado aí no AVA. Olha a galera chegando. Deixa eu ver aqui. Tá ruim. Amor. Esse. Isso aí. Nossa, tiraram o apagador daqui? Sério? Vocês vieram na aula dele? Estão vindo? Só vocês dois? Ele dá aula segunda e terça? Vocês? Os 4 tempos? Ah, depois é projeto da Patrícia. Pessoal, vamos lá então. A gente vai entrar agora, na verdade na aula da semana passada não teve, né? Que foi a semana da engenharia. Na anterior, a gente falou um pouquinho, deixa eu só ver até onde está aí a minha câmera. Acho que até... Me avisa aí do online, acho que até aqui, né, nesse risco aqui que vocês enxergam. Isso. Beleza. Então, na aula da semana retrasada, última aula 6, ficou aí até para vocês fazerem uns exercícios de círculo de Mohr, tá? E aí hoje a gente vai dar uma relembrada aqui agora, né, sem a ferramenta AutoCAD. Vamos tentar fazer alguma coisa, algum esboço na mão, mesmo que não saia exatamente em escala, mas eu quero que vocês façam assim, para fazer igual como eu faço aqui mesmo. Eu quero ver se vocês estão sabendo fazer esse círculo de Mohr, tá? Até porque a turma tá cheia hoje aqui e ajuda nesse entendimento. Porque é a nossa ferramenta básica aí para os cálculos de resistência, tá? Depois a gente vai ver a parte de trajetória de tensões, que também é importante. Então, entrando aí no primeiro slide da aula, agora a gente vai entrar na parte de resistência do solo. Quando a gente fala resistência do solo, a gente relaciona com o máximo que o solo aguenta antes da ruptura, tá? Primeira parte desse semestre que a gente viu foi o quanto ele se deformava, recalque por adensamento, que era a argila mole deformando devido à sobrecarga da obra. Agora essa sobrecarga da obra, né, a primeira parte a gente viu relacionada a recalque, que é o estado limite de serviço relacionado a deformações excessivas. Quando a gente fala de ruptura, é o estado limite último. Alcançou a ruptura, né? O solo perdeu toda a sua resistência, rompeu. E a ruptura, gente, está associada a diversos tipos de obra. Tudo que envolve a obra de terra, a gente fala de
ruptura devido à perda de resistência do solo, tá? No slide aí tem, né? Numa fundação rasa, num talude, num corte, no muro de contenção, na própria pavimentação, um talude natural, numa estrada, num morro, né? Então são dois fatores, o pavimento e o entorno, né? Que é o talude. Isso é a ruptura, forma uma zona de cisalhamento, que a gente chama, e tudo escorrega, tá? Tem um movimento aí do solo. Então, nesse caso, o solo, ele resiste. Olha o pessoal causando lá fora. Vamos ver quem é. O solo, ele resiste por cisalhamento, tá? Então, pensando aí na resistência do solo, se vocês lembram do círculo de Mohr, a gente tem tensão normal, tensão cisalhante. Quando a gente fala em ruptura, a gente pensa em máximo que o solo aguenta antes de romper, relacionado à tensão cisalhante, tá? Então, o solo, ele resiste por cisalhamento, né? É nesse ponto que a gente vai verificar. Vamos lá, então. Os cálculos das tensões. Se a gente tem, eu gosto desse, sem ser do slide sequente, o próximo slide, mais um, que tem escrito conceito de tensões. Hoje, o revezamento... Ah, tá, beleza. Felizona hoje, Caneta? Hã? Felizona. Reflexo da Se a gente tem, ó, uma massa do solo, tá? O nível do terreno tá aqui. E a nossa obra vai ser construída aqui, um aterro qualquer. E eu quero analisar o estado de tensão num ponto P qualquer, para ver se não vai ter ruptura aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um zoom nesse ponto, olhar como se fosse um plano 2D, um elemento 2D, e a gente olha as cisalhantes e as tensões normais que atuam nesse elemento, certo? Tensão normal entra e sai do elemento. Então, essa é uma tensão normal, essa é uma tensão normal. Tensão cisalhante faz o elemento cisalhar. E essa é uma cisalhante. Essa e essa, certo? A gente viu o conceito de sinal para fazer o círculo de Mohr. Cisalhante positiva faz o corpo girar no sentido anti-horário. Cisalhante negativa, horário. Tensão normal positiva, o elemento está sendo comprimido. Tensão normal negativa, o elemento está sendo tracionado. Tração. Então, olhando esse desenho que eu fiz, esse elemento está entrando, né? Essa tensão está entrando no elemento, então ela está comprimindo, ela é positiva. Essa tensão também está entrando, ela é positiva. Essa cisalhante aqui, as duas tensões normais, entrando ou saindo do elemento, é tensão normal, tá? E positivo e negativo depende se está entrando ou saindo, comprimindo ou tracionando. A cisalhante, se ela gira no sentido horário, ela é negativa. Se ela gira no sentido anti-horário, ela é positiva. Então, essa aqui de cima, dando um zoom, só para vocês enxergarem, ela faz esse elemento fazer isso aqui, ó, girar para cá. Vai forçar para cá, o horário.
Então, por isso, ela é negativa. A outra é sempre um par oposto. E a outra faz ao contrário, é positiva. O resultado dessa atuação dessa cisalhante vai ser um elemento distorcido, assim, ó. A cisalhante, né? Uma faz assim, assim, e aqui tem o oposto, assim, assim. Então, ela vai distorcer o elemento, tá? Isso é cisalhar. O outro comprime, diminui de volume, traciona, aumenta de volume, certo? Então, a gente consegue conhecer o estado de tensão atuando em um ponto P qualquer. E desse ponto, a gente reproduz em um círculo, no círculo de Morgan. Aí, gente, tem um exemplo aqui que a gente vai fazer junto, como se fosse um corpo de prova. Eu vou plotar aqui nesse gráfico. Eu tenho um corpo de prova, em que eu tenho 100 kPa aqui sendo aplicado no meu elemento. E eu quero conhecer as tensões que atuam neste plano aqui a 60 graus horizontal. Então, eu quero a tensão normal que está aqui e a cisalhante que está aqui. Eu quero conhecer essas tensões que atuam neste plano. Tá? Nesse plano inclinado aí que eu fiz. Coitado, passarinho, a gente atrapalhou a casa dele aqui hoje. O ninho. Sério? Tadinho. Então a gente vai ter que reproduzir agora no círculo, tá? Vocês vão me falando o que tem que fazer. Vai, foco na aula e não no passarinho. Tem um passarinho aqui, para quem está online, tem um passarinho aqui dentro da sala. Então, o foco tá nele. Vai, gente. Anderson, que dorme todas as minhas aulas, vai ter que falar agora o que a gente vai fazer no primeiro ponto. Então, você sabe, se você não dormiu, vamos lá. Tem que pegar as setas, Mariana. Pegar as o quê? setas de carga, de 100 kPa, colocar no gráfico ali. O Thales está tentando ajudar o Anderson aqui. 100 kPa e vai colocar onde? Na tensão ali, no eixo X ali. Isso. Vamos pensar assim primeiro. Esse plano aqui que eu vou fazer vermelho, atuam as tensões que eu circulei de vermelho e eu vou chamar de ponto 1. Certo? Esse plano, que é o meu plano preto, atuam as tensões no preto e eu vou chamar de 2. Lembra que a gente precisa conhecer dois planos de tensão, são 2 pontos, que eu vou desenhar 2 pontos no círculo. Só que aqui do lado não tem nada. Então, que ponto é esse? Origem, 0, 0. Mas então, sabe, eu falo que todo o círculo de Moore tem que ser algo que trabalha em par. Se não tem, como é que vai fazer? Par de tensões, isso. Só que isso aqui eu estou simulando um ensaio de compressão. O corpo de prova está desconfinado na lateral, então não tem tensão nenhuma atuando do lado. Então é 0 e 0, certo? Não tem nem Então, cisalhante aqui, nem tensão normal, é 0 e 0. Então não tem círculo de Moore. Tem porque é 0. Não, mas então, professora, aí eu não vou ter a máxima, a mínima, eu não vou ter aqueles pontos, eu vou. Claro que vai. Vamos lá, vamos continuar. Esse é o ponto 2, preto. Ele é o primeiro ponto do desenho do meu círculo. Só que a única diferença é que esse círculo está saindo do 0, 0. Tá? Por quê? Porque não tem tensão nenhuma atuando do lado. Se vocês pegam um corpo de concreto, um corpo de prova de concreto, e aperta, faz o ensaio de compressão até a ruptura, do lado não tem nenhuma força atuando na lateral, né? É a mesma coisa aqui, eu tenho um corpo de prova de solo, eu tenho aplicando 100 kPa em cima,
Na lateral não tem nada. 60. É que a pergunta é quais são as tensões que atuam num plano a 60 graus. Então vai ser depois a gente tem que responder essa pergunta. Primeiro a gente traça círculo, depois a gente responde essa pergunta aí de 60 graus. Então o ponto 2 é 0, 0 e o ponto 1 é o quê? Ponto 1 é o 100. 100 com quem? 100 com A 0. tensão é 100. E a cisalhante? É 0. É 0. Então a cisalhante é 0 e a tensão normal é 100. Então meu ponto 1 tá aqui. Certo? Não tem normal, quer dizer, tem a normal positiva de 100, com pressão. Cisalhante não tem nada ali de cisalhante, é 0. Sempre quando a gente falou em círculo de Mohr, dois pontos com dois planos perpendiculares entre si, eles estão diametralmente opostos. Traço, ligo um no outro, acho o centro e traço o círculo, certo? Ligo um no outro, acho o centro, pego o compasso ou no AutoCAD e traço o círculo. Eu tenho um compasso aqui, até fiz questão de trazer na bolsa para vocês que estão aqui. Só que ele é da moda antiga. Da moda de papelaria. Você encaixa seu lápis aqui, ó. Sim, desse cabe assim. Isso, não. Caneta cabe. Pode ser vermelho? Amarelo? Amarelo isso aqui? Certo? Então traçou o círculo. Olha, tem gente que tem compasso. Gostei de ver. Traçou o círculo. Traçou o círculo, gente. A pergunta é: quais são as tensões que atuam num plano a 60 graus horizontal? Aí, lembra quando envolve ângulo, plano, o que a gente tem que achar? O polo. Cadê o polo aí? Lembra como que acha polo? Gente, a aula que eu dei aquele dia lá depois da prova de estrada, eu dei para a parede, literalmente, né? Jesus amado. Socorro, ó. Olha, pelo amor, eu que digo. Eu fiquei lá falando. Agora é a parte de puxar reto, ô Mariano? Puxar a seta aí e colocar no... Saindo de eu tenho que traçar um plano que atua imitar, né? Fazer um desenho igual às tensões, o plano com as tensões que atuam em Saindo de eu vou traçar uma reta horizontal. Isso. Saindo do 2, eu traço um plano que atuam as tensões do 2. Saindo de 2, um plano que atua as tensões do 2. Ou seja, cruzamento dos dois planos é o polo. Certo? O polo pode ser em qualquer lugar. A gente tem que cruzar os dois planos da figura. E eu saio do ponto que eu tô querendo e bato do outro lado. Eu saio do ponto que eu tô querendo e bato do outro lado, que não vai bater em lugar nenhum, que é a tangente, né? Então bate no próprio ponto. Cruzamento dos dois planos é o polo. A pergunta é: quais são as tensões que atuam a 60 graus horizontal? O que eu tenho que fazer?
60 graus com horizontal, saindo do polo, coloco o transferidor aqui, subo, acho a reta dos 60 graus. Também trouxe o transferidor. Quem quiser. Na prova vou cobrar a mão, para todo mundo ter compasso, transferidor, fazer o desenho à mão. Nada de AutoCAD. Tudo. Meu Deus, Mariana. Eu tive um sacrifício para instalar o AutoCAD aqui. O que tem? Depois você fica com ele lá em casa, na sua casa. Sobe 60 graus, aonde bate do outro lado é a informação. Tensão a 60 graus, normal, e cisalhante. Cisalhante a 60 graus, é o ponto. O polo é o nosso guia, ele é o centro. A partir dele eu traço tudo que eu quero, certo? Então, gente, a gente pode... Aqui tem os desenhos bonitinhos, né, no slide. O círculo, o polo, os 60 graus e as tensões atuando em escala, tudo certinho. Lembra que para fazer o círculo, a escala que está no eixo X tem que ser a mesma do eixo Y. Então, se daqui aqui é 50, 100, aqui mais ou menos, né, 50, 100. Tem que ser a mesma escala dos dois lados. Certo? Se fizer a escala tudo direitinho, sai o ângulo. O centro do transferidor colocado exatamente em cima do polo. Agora eu quero que vocês façam esse. Ah, tá, vamos voltar aqui. 25 na normal. Veja que o meu tá totalmente fora de escala, né? Meu caiu em 50, mais ou menos. E 45 na cisalhante. É que eu não subi 60 ali, tinha que fazer mais. Quase um 45 graus, né? Agora eu quero que vocês façam o próximo círculo de Moore, onde a gente tem, mesmo que não saia exatamente em escala, faz mais ou menos no olho, só para eu ver se vocês estão com o conceito certo, tá? E acha o polo também, quero que ache o polo aí. Quando faz o círculo certinho, você fez com a régua, a escala? Não. Nossa. O segundo é este elemento que tem 130 aqui em cima. Primeira coisa, gente, é ver se é positivo ou negativo, se é tensão normal, se é tensão cisalhante. Vocês precisam primeiro identificar o que vocês estão trabalhando, tá? É tensão normal, é tensão cisalhante, é positivo, é negativo, tá? Aqui é 45 para lá. As cisalhantes são sempre de mesmo valor, sentido oposto. Hã? Não, o par de cisalhante é sempre o mesmo valor. Qualquer na área de estrutura, para cisalhar, ela tem que agir em conjunto ali com o mesmo valor. Tem que ser esse binário aí. E aqui é 50. Tudo em KPA. Faz mais ou menos a escala, né? Eixo X, eixo Y. Mais ou menos. Identifica aí os sinais. Quero só que vocês entendam quem é quem, onde que tá, cadê o polo. O círculo não precisa estar perfeito, só pra gente entender se tá fluindo aí a ideia.
Mariana, Oi. olha aqui, tem alguma coisa acima dessa amostra aí? Tem uma carga lá em cima que está cortando a imagem. Ah, é 130. Deixa eu olhar aqui a tela. É o exemplo 2, Summer, do slide 7. Tem o desenho aí no slide. Deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. Tem duas forças. É 130 entrando no elemento aqui. 130, 45 para lá, 45 subindo, 50 aqui. Positivo. A pressão. Professor, Oi. tô aqui só para ver essa ideia que a senhora deu, só para ver se eu estou fixando o conceito aqui, beleza? Sim. Então, ó, no eixo positivo 130, Picou aqui, eu não ouvi direito. Repete aí. eu vou chamar ali o primeiro ali, 130, 130, 45 e 545. 130, 45, vou chamar de 1. E Isso. 50, 45 vou chamar de 2, beleza? Isso. Então, beleza. Então, eu vou ter 130 no eixo X, Isso. positivo, certo? Isso. E vou ter 45. Deixa eu só ver se eu errei o. Eu acertei. E vou ter 45 positivo. Positivo, isso. Em Y. Isso. E vou ter 50 positivo em X Isso. e 45 negativo em Y, correto? Isso. Beleza. Professor, só mais uma coisa só. Pode ser. Sinal da. Oi. Esse exercício que a senhora deu anteriormente aí, ele está no limite, por assim dizer, o limite não, a tensão mínima dele, ele está no limite para poder ter compressão, tração, né? Isso. Isso. Eu cheguei a falar até na aula, de Augusto, que dependendo do solo, ele até resiste um pouquinho para baixas tensões. Vou fazer um desenho aqui. Existe um limite que o solo aguenta antes de romper, sabe? O limite é uma envoltória. Às vezes, o círculo ele até passa um pouquinho para o lado negativo. O solo aguenta um pouquinho, sabe? De tração. E pode ser aceito isso. Para baixos níveis de tensão, a gente encontra solo que aguenta um pouquinho resistindo à tração. Então, não significa que estar negativo é errado. Ele aguenta um pouquinho sim, tá? Antes de romper.
Bom, vamos lá então, só dar uns primeiros passos aí. Gente, sempre para começar, esse um par aqui de tensões vai dar um ponto. Este outro par vai dar o outro ponto. Olhem os sinais. Entrando com pressão é positivo. Entrando é com pressão é positivo. Esse 45 gira anti-horário, ele é positivo. Esse 45 gira horário, é negativo. Então, a gente tem o ponto 1 sendo composto por 130. Vamos fazer 50, 100, 150, 50, 100. Vai ter negativo, né? Menos 50. Então, estou indo de 50 em 50. O ponto 1 é positivo e positivo, é 130 com 45, positivo e positivo. E o ponto 2 é 50 positivo com 45 negativo. Ponto 2 está aqui. Certo? Então, obrigatoriamente, o círculo tem que ficar metade para cima, metade para baixo. As cisalhantes são sempre opostas. Se uma deu positivo, a outra é negativa, tá? Para fazer isso mesmo, para fazer esse par ficar metade para cima, metade para baixo. Ligo os dois pontos, acho o centro, traço o círculo. Certo? Agora acho o polo. Um eu vou deixar de preto e o 2 de vermelho. Agora acho o polo.
polo vai dar ali no quarto quadrante, é isso? O desenho é assim, Vinícius, ó. Vai dar ali no quarto quadrante, é isso? Vai. O polo, pode ser. Se ele está tudo aqui, ó, tiver sendo, posso falar? Tem um muro de contenção. E aí o sol está aqui, o muro se movimentou para cá. O sol daqui você dá livre de tensão, quando o sol está meio que prestes a romper, sabe? O muro se movimentou, o calor se movimentou nesse pedaço aqui, pode ser que o sol esteja quando está tendo um movimento de alívio de tensão nele. Vamos lá então, a partir de dar os planos. Saindo do 1 para o plano 1, saindo do 2 para o plano 2. Bora lá então, que eu tenho que dar as projeções de posição aí. Ó, como que acha o polo? O ponto 1 que eu fiz de preto, ponto 1, está atuando no plano horizontal. Saindo de 1, eu traço um plano horizontal até cruzar o círculo do outro lado. O ponto 2 está no plano vertical. Saindo de 2, eu traço um plano vertical. O cruzamento dos dois planos é o polo. Obrigatoriamente, o polo cai na linha do círculo, tá? É que o desenho totalmente fora de escala, né? Daí tem um probleminha aqui. Então, o polo cai ali. Certo? Como tá ali no desenho do slide. Então, é olhar o ponto, o plano que tá, faço o mesmo desenho no círculo. Aí a pergunta é, quais são as tensões principais aí? Lembra o que era a tensão principal? Jesus amado. Hã? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Que? Eu lembro. Tensão principal são as duas tensões que cruzam no eixo X, onde a cisalhante é zero. Tensão principal maior, tensão principal menor. O valor delas é o próprio valor que está batendo aqui no círculo.
Tá? Então, o valor das tensões principais é o valor que está batendo no círculo. E o ângulo que atua essas tensões, o que a gente faz? Isso. Liga do plano, do ponto ao polo, do ponto ao polo. E eu meço esse ângulo aqui, alfa, e esse ângulo beta aqui. É ângulo, certo? Posso medir qualquer ângulo, em relação horizontal, em relação vertical. Eu escolhi em relação ao horizontal que está ali. Entenderam? Aqui tem um desenho no slide mais bonitinho. Beleza. No slide ficou certinho. Os planos, né, que atuam as tensões principais. E os valores das tensões principais, se tiverem feito em escala, a maior tinha que dar 150 e a menor 30. Certo? Bom, esse círculo de Mohr tem exercício pra vocês fazerem da aula anterior aí, né? Tirar dúvida. É obrigatoriamente, mais uma vez reforço, ele é a mesma coisa que no adensamento o cálculo de tensão inicial era obrigatório, agora obrigatório é desenhar o círculo. É o primeiro passo, tipo, desenha o círculo. Depois faz a parte de resistência, com envoltório e tudo mais, tá? Então o primeiro passo vai ser fazer isso aqui. Que? Aqui. Tem exercício disso a mais na aula 6. Eu postei. Esse círculo de Mohr, gente, que a gente faz, ele representa o estado de tensão em qualquer ponto, certo? Se o ponto está em tração, vai representar valores de tração. Se ele está em compressão, vai representar valores de compressão. Do que a gente já aprendeu, a gente sabe calcular tensão total e tensão efetiva, onde a efetiva, a total é a efetiva mais a poropressão, lembra disso? Então, a gente pode fazer círculo de Mohr em termos de tensões totais ou em termos de tensões efetivas. O que vai diferenciar uma coisa da outra, professora? Como está ali no desenho, a diferença é a poropressão. Pensem comigo, se a gente tem um elemento que atuam as tensões totais, vamos supor, só analisando em termos de tensões normais. E aqui, tensão vertical total, aqui a tensão horizontal total. Aqui é a tensão vertical efetiva, tensão horizontal efetiva. O que diferencia uma da outra é um valor de poropressão. Poropressão, a pressão da água, se eu fizesse o elemento do solo aqui, a água, vocês sabem que ela age em todas as direções de mesmo valor, né? Você entra dentro da piscina, você recebe pressão em toda a área de mesmo valor. Então, a diferença desse ponto para esse vai ser só a poropressão. A diferença desse ponto para esse vai ser só a poropressão. O que acontece no círculo? Ele só é deslocado no mesmo eixo do valor da poropressão. Então, se eu faço em termos de tensões efetivas, o meu círculo tem menor valor, né? Porque a tensão efetiva é a total menos a poropressão. Então, o círculo de tensão efetiva vai estar aqui. E se eu comparar esse primeiro ponto aqui com do círculo de tensão total, a diferença entre eles é só a poropressão. Então, daqui para frente, eu vou falar assim para vocês, gente. Eu queria até perguntar isso agora. A gente calculou tensão total, tensão efetiva, tal. Na parte de adensamento, a gente calculava a tensão efetiva atuando no ponto para poder ver o adensamento. Por que a tensão efetiva e não a total? Vocês lembram disso? Vai valer um pontinho, vai valer um pontinho. Vai valer ou não? Vai valer um pontinho ou não? Vai valer o ponto.
você é o único que tá participando do meu círculo de mor, né, de Augusto? Você ganhou pontinho já. Não vai valer pontinho, Então não. demorou, então. Então é nóis. É o seguinte, não vai entrar ali, porque lá já considera o adensamento quando a água sai, hein? Não. Então é o contrário. Não tô falando adensamento, tô falando assim, para o cálculo do adensamento, a gente analisou em termos de tensões efetivas. Agora, na resistência, a gente vai analisar em termos de tensões efetivas. Na hora que a gente analisou o fluxo no primeiro semestre, a gente analisou em termos de tensões efetivas. Por quê? Porque a gente considera o espaço vazio onde a água passa. Não é isso que eu tentei falar em outro palavra, não é? Não. Igual, por exemplo, a senhora falou que nós calculamos no adensamento e calculou o recálculo no bimestre passado. Não, eu tô querendo saber, é uma coisa mais simples, tá indo um pouco além, mas por que não usa tensão total e usa tensão efetiva? Por que tem que calcular a efetiva? Por que agora na resistência a gente vai fazer círculo de Mohr em termos de tensões efetivas? Na água, é isso que eu estou querendo dizer. A água ela tem relação com a pressão. É, porque a gente tem que descontar o efeito da água e considerar só o que age no solo para tentar entender o comportamento do solo. Então, o comportamento do solo ele é regido pelas tensões efetivas e não pelas tensões totais. Então se eu quiser analisar... Mas é justamente isso que eu estou tentando te falar. Igual, por exemplo, a senhora falou lá na P1 que foi o seguinte. Então, eu começo a pensar, primeiro que recebe a tensão é a água, não é isso? Ah, não, tudo bem, mas agora... Não, mas peraí, deixa eu só fechar o raciocínio, para ver se eu estou aprendendo o conceito, se eu estou entendendo o conceito de forma errada. Então, o que eu entendi? Mas vai, continua. Eu entendi que, fazendo uma comparação com agora, por exemplo, naquele momento, a gente considerava a água porque o primeiro a receber o adensamento naquele momento era a água saía, expulsava a água, aquela diferença, que é o espaço vazio, é onde era o recálculo, que é por onde ia haver Isso, mas a gente considerava a água só para ver o tempo, o fator tempo, o tempo que ia recalcar. Certo. Quando vocês forem calcular o recalque, que tinha aquela fórmula grande de CC, CR, etc e tal, entrava dados de tensão efetiva. Porque pro valor do recalque, quem comanda o comportamento do solo é a tensão efetiva. Isso, mas a tensão, ela é tensão efetiva, mas ela é tensão efetiva porque eu sou obrigado a levar em consideração, ou melhor, eu sou obrigado a desconsiderar o efeito da água, que é a pós-pressão, não é? Sim, para olhar só o efeito do solo, ver o quanto vai descer. Entendeu? E agora eu vou olhar o conceito agora, eu vou trabalhar em função de tensão efetiva por conta também do efeito da água, não é? Também. O Terzag, né, o cara que descobriu isso aí em 1950, antes as barragens estavam rompendo, as fundações estavam rompendo, ninguém estava entendendo por quê. Porque todo mundo calculava recalque, resistências, todos os estudos era feito olhando a tensão total. Aí foi observado que tinha que se descontar o efeito da água para ver exatamente o que estava acontecendo no solo para entender o comportamento do solo, entendeu? Então esse é o grande truque que começou a geotecnia. A senhora conseguiu exprimir de forma melhor. É que o que eu estava querendo dizer? Para eu poder entender o efeito no solo, sozinho, eu sou obrigado a desconsiderar a água. Por isso. Sim, exatamente. Então, gente, por que o círculo não aumenta de tamanho, diminui de tamanho em relação à poropressão? Porque a água não tem resistência ao cisalhamento. A água não cisalha. A água cisalha? Não cisalha. Então, poropressão não afeta na cisalhante. Não existe cisalhante total e cisalhante efetivo. Não existe isso. Por quê? Porque poropressão, né, a água, não tem resistência ao cisalhamento. Então, ela não vai conseguir afetar a cisalhante.
mudar o valor da cisalhete, tá? Por isso ela só desloca as tensões normais, ela não afeta a cisalhete. O círculo não aumenta e diminui de tamanho devido à pressão, ele só mexe na horizontal, certo? Por isso tem um desenho aí já no slide, né? Para fechar um conceito que a gente tem que ver hoje ainda, e aí vai ficar, talvez a gente resolver um aqui, e daí o resto fica de tarefa, de exercício para a próxima aula. A trajetória de tensões. O que acontece? Pensa, a gente está, o terreno está aqui, eu estou analisando esse ponto aqui no meio da massa do solo. No círculo de Mohr, eu tinha um círculo de Mohr que representava esse estado de tensão. Aí veio um aterro, coloquei carga. O círculo saiu daqui, nesse ponto P ainda, devido à carga, o círculo mudou de lugar. Vou fazer tudo aleatório, tá? O círculo veio para cá. Aí, eu rebaixei o nível d'água. A água estava aqui, eu coloquei a água aqui embaixo. Daí, o círculo veio para cá. Aí, eu fiz uma escavação. Daí, o círculo veio para cá. Imagina a gente analisar etapas de obra através de círculo de Mohr. No mesmo ponto, o que está acontecendo? E por que isso é importante? O solo, ele tem um valor máximo que ele aguenta. Vamos supor aqui que é essa linha, tá? Depois a gente vai chegar na semana que vem nisso. Enquanto ele estava aqui, sem nada, ele estava aguentando. Veio o aterro, ele aguentou. Veio o rebaixamento de nível d'água, ele aguentou. Veio a escavação, pum, rompeu, não aguentou. Então a gente precisa analisar as etapas da obra e ver se não está passando do limite máximo que ele aguenta. E é aí que a gente vai chegar, nesse limite máximo. Então, para não ficar uma confusão de círculo de Mohr, inventaram a trajetória de tensões. Então a trajetória de tensões, ela serve para simplificar o círculo. Olha que maravilha. Em vez da gente olhar um monte de círculo, igual está no slide, olha, um corpo de prova sendo carregado até a ruptura, o que vai acontecendo? O círculo começa aqui, pequeno, ele vai crescendo, até que ele alcança a envoltória, pum, ruptura. Certo? Então imagina ficar olhando um monte de círculo, em vez de ficar olhando um monte de círculo, a gente simplifica o círculo de Mohr em um ponto. O círculo vira um ponto, tá? E aí, como que eu vou transformar isso, professor? O círculo num ponto. Por quê? Aqui, ó, por exemplo, se esse primeiro círculo fosse um ponto, esse outro círculo outro ponto, esse outro círculo outro ponto, esse outro círculo outro ponto, eu tenho a trajetória que o solo está fazendo. Ele sai daqui, vem para cá, eu ligo setas. Sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá. Eu consigo ver o caminho de tensão que o solo está recebendo e comparar com a envoltória, mais limpo do que um monte de círculo. Né? Então, o círculo se transforma num ponto e eu vou ligando todos os estágios de carregamento desse solo. Tá? Aqui, ó, a gente ia ter no slide uma crescente, ó, uma trajetória crescendo aqui, né? Olhando esses pontos que iam se aumentando aí. Para transformar o círculo num ponto, em vez de trabalhar no eixo tal sigma, que tem o círculo, foi criado um novo eixo, chamado aqui de Q e aqui de P. E o círculo se transforma num ponto. Tá? Então, quando a gente tem vários, igual um exercício que a gente fez no primeiro semestre, eu acho. Tinha o terreno original,
depois eu retirei uma camada de solo, depois eu rebaixei o nível d'água, depois eu coloquei uma carga. São 4 estágios de obra. Imagina ficar desenhando 4 círculos e enxergar de onde ele está indo, para onde ele vai, é mais difícil. Com a sequência de pontos, ligando, né? Trajetória significa ligar um ponto no outro, certo? Eu consigo enxergar melhor onde que meu solo está indo. E aí, se aqui é envoltório e meu solo está fazendo isso aqui, se ele continuar nesse caminho, ele vai romper. Tá? Se ele vem para cá, ele aguenta mais até alcançar lá a ruptura. Então, o ponto PQ, em vez de setar o sigma agora, vem da onde? O ponto P, como está escrito no slide, é a média, sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2. Então, eu pego aqui no círculo quem é sigma 1, pego aqui no círculo quem é o sigma 3, sigma 1 e sigma 3 do círculo dividido por 2. E o ponto Q é a semidiferença, é sigma 1 menos o sigma 3 dividido por 2. Um é o mais, outro é o menos. Então, olha o desenho como que fica. Mas deixa eu apagar ali o slide. O sequência de círculos se transforma em pontos e eu tenho o caminho que o solo está seguindo. Por exemplo, num ensaio de compressão axial. Né? O solo ali estava seguindo aquele círculo de crescente, como a trajetória que está crescendo. Da mesma forma que a gente pode desenhar... Rapidinho, só fechar aqui. Então, da mesma forma que a gente pode desenhar círculos efetivos e círculos totais, a gente também pode fazer trajetórias efetivas e trajetórias totais. Se eu trabalhar com linha, eu tenho P', que ou efetivo ou total. Trabalha tudo na mesma língua. Tudo efetivo ou tudo total, tanto para o círculo quanto para a trajetória. Fala. então, o ponto P é a tensão a mínima mais a máxima dividido por 2, é isso? Isso. É a média das A duas. média. Tá. E o que é a semidiferença. Então, aqui tem 3, no próximo slide, tem 3 exemplos. Eu queria fazer pelo menos o A com vocês, antes de fechar. Para ver se vocês entenderam, depois fica o B e o C, para vocês fazerem. Então, é seguir a trajetória, tá? Vamos desenhar essa trajetória, ó. Inicialmente, como está escrito aí no exercício, sigma 1 era igual a sigma 3, que era 100. Tanto 1 quanto 3 era 100 aqui e 100 aqui. Ou seja, sigma 1 é 100, sigma 3 é 100. Ou seja, nesse estado de tensão, que eu tenho tensões iguais dos dois lados, em cima e embaixo, o meu círculo já é um ponto, né? 100 e 100, 100 e 100, sigma 1 igual a sigma 3, já é um ponto. No item A, ele vai falar que vai ter um acréscimo de sigma 1, que vai ter também um acréscimo de sigma 3, e tanto 1 quanto 3 vai receber o mesmo valor de carga. Vamos colocar número para ficar mais fácil. Então, no estágio de carregamento do tipo A, o sigma 1 vai ficar com 150 e o sigma 3 vai ficar com 150. No item A, tanto 1 quanto 3 vão receber a mesma carga positiva e eu adotei 50 de carga, só para facilitar a nossa vida aí e colocar número. Tá? Então ele saiu, 1 saiu aqui do 100, foi para 150, o 3 saiu de 100, foi para 150. No item A, os dois receberam o mesmo acréscimo de carga.
E eu adotei 50 só para facilitar a nossa vida aí. Eu quero que vocês desenhem. Então meu ponto P já é 150, isso? Você tem que fazer agora no plano P, que desenhar o ponto inicial e o ponto final para eu conseguir fazer a seta. Sai de um lugar, vai para o outro, trajetória. Entenderam? Sim ou não? Eu não entendi, não. Inicialmente, eu tenho um ponto, eu tenho um círculo. Certo. Coloquei uma carga, recebeu um outro estágio de tensão. Igual eu estava fazendo desenho, né, lá. Tinha um círculo, coloquei uma carga, veio para o outro lado. Então, eu tenho um ponto inicial, um ponto final. Eu quero que vocês achem quem é o ponto inicial e final e faz o círculo, ou a trajetória. Quem é o PQ no início? Quem é o PQ no fim? Coloca aqui, traça e vê qual é o caminho que o Sol está seguindo. PQ aqui é a mais e outro é menos. Então, inicialmente, inicial, eu quero que vocês achem o P e o Q inicial, para esse caso. E o final, com o acréscimo de 50 nos dois, quem é o novo P e o novo Q. Então, aí estou falando, o que não vai ter, vai dar zero. Então, é zero, não é que não vai ter, é zero. Eu só vou ter o P final e o P inicial e o P final, e o que não vou ter, vai ter tudo zero. Então, bota no plano lá do zero, mas não é que não existe. Ele existe, ele é zero. Entendeu? Então, como o P é a média, né? 100 mais 100 dividido por 2 é 100. E como o Q é sem diferença, 100 menos 100 é 0, dividido por 2 é 0. Aqui vai acontecer a mesma coisa, porque eles são de mesmo valor, né? Então, é 150 e 0. Também é tudo KPA, tá? Ou seja, o que está acontecendo? Se eu colocar em escala 50, 100, 150 aqui, o meu ponto sai do ponto 100 e 0 inicial e vai para o 150, 0 final. Vou colocar a escala aqui embaixo, tá? Também o plano PQ, gente, também tem que ser em escala igual o tal sigma, tá? No círculo de Mohr tem que ser tudo em escala aqui também. O que aconteceu? O meu Sol está seguindo essa trajetória aqui. Andando pelo eixo X. Certo? Como eu falei para vocês que lá na frente a gente vai ver que tem uma envoltória máxima que o solo aguenta, se o solo ficar recebendo carga dos dois lados, de mesmo valor, tudo igual, teoricamente ele nunca vai romper. Porque ele está caminhando aqui, ó, para cá. E a envoltória está aqui em cima. Então ele vai recebendo carga, mas tem que ser o que a gente chama de hidrostático, né? O mesmo valor dos dois lados. Nessa condição, impossível de acontecer em campo, só em laboratório, tá? Em campo, ter os mesmos valores nos dois, na vertical e na horizontal, impossível de acontecer. Vocês vão fazer o item B e o item C. O que acontece no item B? Eu vou descrever aqui para vocês depois tentarem fazer. Pode usar o mesmo 50, tá? Sempre esse valor de 50 para ficar fácil aí de... No item B, o que está acontecendo no item B?
O sigma 1 recebeu a carga de 50 e o sigma 3 não recebeu nada. Certo? Tá falando ali, ó, o delta sigma 3 é 0. Ou seja, a situação final aqui agora, a inicial é sempre a mesma, tá? Essa inicial ela vai servir para o caso A, B e C. Então, todas vão partir desse ponto inicial. Daí uma vem para cá, outra vai para lá, cada um com um caso. Afinal, aqui, a sigma 1 vai ser 150. E a sigma 3 vai manter o 100. Não recebeu carga nenhuma. Certo? Tinha 100, recebeu 50. Tinha 100, não recebeu nada. No item C, a tensão 1 não recebe nada. E a tensão 3 recebeu uma fração ali, ó, menos 50. Foi fracionada. Ou seja, sigma 1 manteve 100, sigma 3 caiu para 50. Certo? Então, eu quero que vocês agora descubram o final do caso B e do caso C e façam as novas trajetórias. Rapidinho dá para fazer, vai. Dá tempo. Ah, só 2 continhos aí, vai. Dá tempo. Nem vai precisar ser tarefa. Dá tempo de fazer agora rapidinho. Na semana que vem a gente vai interpretar o que é isso, né? O que é esse caminho para lá, para cá, para cá. Eu vi aqui, tá? As recomendações escritas aqui, ó. O 3 não recebeu nada. No B, então, 125,5. Perdão, 125,25, é isso? O P, no B, o B deu 125 e o Q deu 25. O P. 125. Isso. E 25, certo? O P soma, aqui, ó, é a média e o outro subtrai. Aí ficou a reta inclinada, é isso? Daí colocando em escala, né, vamos colocar o B lá. O P 125 vai estar no meio do caminho, com 25 aqui. Então, tá aqui subindo, né, a 45 graus, mais ou menos. Esse é o B. Esse é o A. E a semana que vem a gente vai interpretar o que significa isso fisicamente. O solo está recebendo carga, está, né, recebendo a obra, está recebendo uma escavação lateral. Enfim, a gente vai entender o que é isso. O que está acontecendo com o solo? Então, ele tinha um estado de tensão devido à obra, devido aos estágios, rebaixamento de nível d'água, acréscimo de carga, alívio lateral, qualquer coisa. A gente consegue interpretar o caminho que o solo está seguindo. Pelas trajetórias fica mais fácil do que pelo círculo. Então, a trajetória é um artifício para auxiliar a gente nisso. O desenho tem que ficar assim. Olha ali que bonitinho, o A, o B e o C. Se o de vocês ficar assim... O C ele vai dar a mesma coisa do B, só que invertido. Exatamente. Exato. Isso dá porque o valor deu, né? Então a gente confirma em termos de números que vai seguir esses caminhos ABC aí.
certo? E a gente pode ver, se vocês olharem aí, tem vários caminhos que o solo pode seguir. Se ele está sempre subindo nessa linha, está recebendo carga por cima. Se ele desce aqui, ele está tirando, escavando em cima. Se ele segue para horizontal, é o hidrostático. E aqui, né, para cá, ele está recebendo carga na lateral e tirando carga na lateral. Então, são as trajetórias possíveis de acontecer. Quando elas acontecem sozinhas, brutas, elas têm esse formato, mas pode estar acontecendo vários efeitos juntos e elas podem dar umas desviadas aí no caminho. Certo? Então, o solo ele vai seguindo esses caminhos e até alcançar a nossa envoltória, que a gente vai ver isso. Bateu na envoltória, ele rompeu. Então, a nossa preocupação enquanto engenheiro é, se ele está aqui embaixo, ele está seguro. Chegou na envoltória, ele rompeu. Passar da envoltória é impossível, não tem como. 150 menos 100, divide por 2. Soma, divide por 2, subtrai, divide por 2. Certo, gente? Beleza, então. Obrigado. Semana que vem a gente continua essa aula 7. Qualquer dúvida, me procurem depois. Boa noite a todos aí. Fechou, galera. Boa noite. Fique com Deus. Tchau. Entendeu? Hã? Vai pensando aí, qualquer coisa você...